Só por hoje falou de rendição, né? De aceitação, parar de lutar consigo mesmo. A chave do primeiro passo é essa, né? É a rendição, é parar de lutar consigo mesmo. É eu não fazer a minha vontade, como o Kevin acabou de falar, né? O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Né? O apóstolo Paulo escreveu isso daí. Não diferente de nós, né? Impotência significa usar contra a própria vontade. Essa é a tradução, essa é a definição. Não diferente do que ele acabou de ler. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu não quero, que eu quero, eu não faço. Mas diante do mal que eu não quero fazer, eu sou impotente. Eu não quero usar, mas não consigo. Impotência. Mas uma vez que paro de agir na doença, movido por uma obsessão, uma compulsão por uma substância psicoativa, eu peço perdão, eu me arrependo das coisas que eu fiz, eu passo a viver em novidade de vida. Aí a palavra de Deus me fala o seguinte: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que seria não imputa o pecado? Não vê mais que está agindo movido por tal atitude, por tal pecado, não está mais no uso. Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. É por isso que a gente está vivo. A misericórdia é o perdão sem merecimento. Todas as pessoas a quem Jesus efetuou sinais, milagres, prodígios, maravilhas, o que ele falava? Teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Toma teu leito e anda. Mas imprescindivelmente, vá e não peques mais. O que ele falou para a mulher adúltera? Onde estão os teus acusadores? Se ninguém vos condenou, muito menos eu. Vá, não peques mais. Você vai receber um dia o seu ID. Vai abrir aquele portão ali. A família com um sorriso no rosto vai vir te buscar. E Deus fala para você: vá e não peques mais. Agora veja bem. Ou mudávamos completamente nossa maneira de pensar, ou voltaríamos ao uso, diz a programação dos 12 passos. Né? As nossas melhores ideias nos levaram para o uso. Jeremias, na Bíblia, fala o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne e o seu braço forte. É ele confiar nele mesmo. Autossuficiência. As minhas melhores ideias me levaram para o uso. Na multidão de conselheiros, não de conselho, a sabedoria. Agora olha o que o texto nos fala. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para se tornar sábio. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para tornar-se sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. Estultícia quer dizer burrice. Aquilo que até então para nós é sabedoria, manipulação, mentira, arrogância, prepotência, soberba, ir, conquistar, fazer, acontecer, status, coisas que são do mundo e que desagradam a Deus, são loucura para Deus. Para o homem é algo louvável. Para o homem são atitudes que merecem aplausos. Mas Deus deve olhar e falar assim lá de cima, falar: meu Deus,
Sabe de nada, inocente. Né? Porque estamos cegos. Estamos buscando preenchimento, estamos buscando aplausos, estamos buscando seguidores. Aquele que constitui-se amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Quanto mais a gente busca as coisas do mundão, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente recusar as coisas do mundo, mais próximos de Deus nós chegamos. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. O Senhor esquadrinha os corações, ele sabe o que tem na sua mente. Ele é onisciente. Agora, o que tem na sua mente? O que você está planejando? O que você está galgando? O que você tem como meta? O que você tem como objetivo? São as coisas do alto para o teu crescimento pessoal e espiritual ou são as coisas do mundo? Responda para você. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E tudo é de Cristo. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo pertence a Deus. O final da história é Deus. Agora, por que eu vou ficar rodando, que nem o povo judeu ficou, para poder chegar em Deus? Uma viagem que duraria 15 dias em linha reta para Nova Canaã, terra prometida, por conta de coisas substanciais, de lamúrias, de murmurações, reclamações e não olhar para o alvo. Aquele povo ficou 40 anos andando em círculo. Uma viagem de 15 dias em linha reta. 40 anos. Aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Por causa de murmuração, por causa de bater o pezinho, por causa de reclamar, por causa de não olhar para o alto. Olha para o alto. Porque senão você vai demorar para receber a bênção prometida para a tua vida. Morre para o pecado. Não te acrescentou nada, te trouxe para cá. Olha o que você perdeu. Olha quanta lágrima você derramou. Agora escuta Deus falando a teu ouvido. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mateus 11, 28. Ele fala para você. Morre para aquele velho homem. Viva para Deus. Novidade de vida, uma nova criatura. Que Ele tem coisas maravilhosas para te entregar. Diz ainda o texto. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Os poderosos desse mundo que se aniquilam, matando um ao outro, competindo, ganância, disputa. Os poderosos deste mundo. Não falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Antes de tudo se formar, Deus já tinha maravilhas para a nossa vida, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Vou repetir. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que não chegou no coração do homem? Por que que o olho não viu? Por que que o ouvido não ouviu? Porque uma vez que estamos enredados pelo pecado, pelo mundão, pelas coisas substanciais, pelos prazeres do mundo, quando estamos de fato dentro desta bolha chamada mundo, estamos impedidos de escutar as coisas de Deus. Estamos com escamas que nos impedem de enxergar as coisas de Deus. Não conseguimos sentir, não ouvimos a voz de Deus falando conosco. E as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O homem na carne, tem um versículo, se não me engano, em Romanos que fala: portanto, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Uma vez que estamos no uso, estamos blindados para Deus, para as coisas do alto, nós não conseguimos escutar as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, não carnalmente. Veja o que está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tudo que você escolheu, almejou, desejou, correu atrás, você pagou preço por aquilo tudo. Independente de ser uma substância química, de ser uma substância psicoativa, de ser algo material, você pagou um preço por aquilo. As coisas de Deus são de graça. Você não paga. E são muito mais valiosas do que as coisas do mundo. A palavra de Deus fala assim pra gente, que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Nós gastamos, pagamos um alto preço por coisas do mundo que acarretam tanta dor, tanto sofrimento. No entanto, as coisas de Deus são gratuitas e não causam dor. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando Deus te formou, Ele te deu fôlego de vida. Está lá no livro de Gênesis. Deus formou o homem e soprou nele o fôlego de Deus. O Espírito que vem de Deus, não o Espírito do mundo. Não foi o mundo que te formou. Disto também falamos, não com palavras da sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus se não tiver uma intimidade com Deus, se não tiver comunhão com Deus, porque parece loucura. Tem um versículo que diz assim: porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu me recordo quando jovem, eu falava num tom de tirar sarro das coisas de Deus. Eu falava quando eu era pequeno que eu queria ter uma Brasília com um adesivo, Cristo salva, tirando sarro. Porque eu não tinha o conhecimento de Deus.
Tudo aquilo para mim que eu escutava parecia loucura. Uma vez que no uso, falar de Deus é coisa de doido, é coisa de beato, é coisa de fanático, é coisa de, careta, babaca. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque estávamos nos perdendo, eu estava me perdendo no mundão. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque uma vez que andamos em comunhão, sentimos, vivemos as coisas de Deus, nós acreditamos naquilo que Deus fala pra gente. Coisas que o homem natural não consegue entender ou acreditar. Parece balela. História da carochinha. Mas veja bem, elas se discernem espiritualmente. Uma vez que você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você consegue discernir o que Deus fala com você. Você senta nessa cadeira, você senta nesse banco, você sente Deus falando com você. Porque hoje você não está andando como outrora. A palavra de Deus ainda fala para nós o seguinte: porque outrora erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Nós não andamos mais em comunhão com trevas. Dependente da sua religião, você busca Deus da sua maneira. Você tem como escutar a voz de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo o que ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de quem ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa destruir? Quem conheceu a mente de Deus para que possa dizer, faça assim ou faça assado? Mas sabemos que Ele tem o melhor para nós. Pois Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o Filho dele pela tua vida. Você não tem que entender Deus. Só aceita e ame, porque Ele te ama. Mas nós temos a mente de Cristo. Busca as coisas do alto. Morra para o pecado. O que te acrescentou? O que me acrescentou? Aquela vida onde estávamos no escritório em reunião, conversando a respeito de muitas coisas. E essa foi uma das minhas falas. O que o mundo me trouxe? O que acrescentou na nossa bagagem? Quantos sorrisos, quantas lágrimas de alegria aquela vida dissoluta nos trouxe? Nada. Deus, ao inverso, sem Deus eu não sou nada. Deus sem o Marcão, ele continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Deus sem você, ele continua sendo Deus. Isso quer dizer o quê? O quanto nós precisamos de Deus. E você pode ter certeza que Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Você ainda talvez não enxergue. Você ainda talvez não tenha chego num grau, ou num nível, ou num estágio. Mas você ainda possui alguma escama que te impede de enxergar o que Deus tem. Porque as coisas de Deus, o homem natural não compreende, não entende, não enxerga. Mas uma vez que você está em comunhão e vivenciando Deus, Ele te mostra e você consegue enxergar claramente. Então busca isso. Que a hora que você vê o que Ele tem preparado, você
ficar falando, meu Deus, não acredito. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?